Se tu tem o Vino 11 na carteira, ou de repente tu tá pensando em ter ele na carteira, só que tu botou lá no Google e tu viu que ele caiu esse ano aí 33% e tu ficou um pouco assustado. Cara, eu vou te falar o seguinte, eu também tenho o Vino 11 na carteira e é nesse vídeo aqui que eu vou te falar o que que eu vou fazer com ele na minha carteira. Se eu vou comprar, se eu vou vender, se eu vou fazer uma manutenção do ativo no sentido de diminuir o percentual dele na minha carteira, ou se de repente eu vou dar um gelo nele, deixar ele em stand-by na minha carteira. Tu quer entender esse racional? Fica comigo depois da vinheta. Bora lá. Meu nome é Michel Souza, eu sou o criador desse canal, Salvando Valor, e já te deixo as minhas boas-vindas. Como eu falei no início do vídeo, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o Vino 11, né, o qual eu tenho na minha carteira pública, e eu tenho uma certa estima pelo Vino 11 porque ele foi meu primeiro fundo imobiliário, né? Só que tem um porém. Cara, o Vino 11 está me dando quase 50% de prejuízo, então meu coração já está batendo mais fraco já pelo Vino 11. Mas para a gente não enrolar muito, vem aqui para a tela do meu PC, que a gente vai ver minha carteira aqui, né, entender o racional desse ativo. Então essa aqui é a minha carteira Destravando Valor, minha carteira pública, né, minha planilha aqui que eu controlo todos os meus ativos. E quando tu bate o olho na minha planilha através das cores, da escalonagem de cores, tu vê que é a classe de fundos imobiliários que está pedindo aporte. Tá com 89%. Vamos abrir então a classe de fundos imobiliários e novamente pela mesma métrica da escalonagem de cores, tu vê que eu vi no 11 está com 60% de equilíbrio, né, do que eu tinha posto para ele. Então ele está em amarelo, está em alerta, né? Tipo, te liga aí, bico de luz, que o aporte esse mês é em mim. Mas nesse vídeo a gente vai ver se realmente o Vino 11 merece esse aporte. Então hoje eu vou estruturar o meu racional aqui da seguinte forma. A gente vai levantar pontos positivos do Vino 11, né? Pontos negativos. Esses dois sob uma análise fundamentalista. Depois uma ótica mais de mercado e para finalizar aí o meu entendimento, né, se eu vou vender ou comprar, ou de repente fazer uma manutenção ali do ativo, né, enfim, vamos lá para o estudo. Então, como de praxe, como todo bom investidor, a gente tem que ler o relatório gerencial dos fundos imobiliários. Tá? Esse aqui é o relatório gerencial do Vino 11 e eu já vou começar elencando alguns pontos positivos aqui sobre uma ótica fundamentalista. Então, o yield do fundo está na casa de 9,9%. É um yield muito competitivo com o mercado, é um bom yield. Os contratos do fundo, eles vencem em 79% deles após 2028, então isso dá uma certa folga para a gente, uma certa tranquilidade. E a taxa de ocupação do fundo está em 97%. Vamos começar então pela taxa de ocupação, se eu não me engano é na página 11, e está aqui, ó. A taxa de ocupação média do fundo está em 97%. Só que a média de mercado está em 78%. Então, isso é um ponto extremamente positivo para o nosso fundo imobiliário. Outro ponto também positivo para o nosso fundo imobiliário são os tipos de contratos do fundo. Em sua maioria, são atípicos. 70% dos contratos são atípicos e somente 30% são típicos. Tá? Existem então esses dois tipos de contratos, o atípico e o típico, e o que confere mais segurança tanto para o fundo quanto para nós cotistas são os contratos atípicos, porque eles têm algumas cláusulas lá que deixam o fundo mais amarrado, né, que são contratos também de mais longuíssimo prazo. Em sua maioria, os ativos do fundo estão em São Paulo, a gente vê aqui no site do próprio Vice, né? Então, dos 10 ativos que o fundo tem, 8 estão em São Paulo, né? Todos em azul estão no estado de São Paulo, e os em verde, eles estão aí no Rio de Janeiro. Voltando para o nosso relatório inicial, outro ponto também que eu quero enfatizar para vocês
é o número de cotistas do fundo. O número de cotistas do fundo, quando eu comparo principalmente na época que eu comprei o fundo, que foi em torno de 2022, ele estava em torno de 125 mil cotistas. Hoje o fundo aí, ele está com 150 mil cotistas. Isso aí reflete um pouco da qualidade do fundo, da gestão do fundo, que é a gestão da vice, que é uma boa gestão, uma excelente gestão, né? Inclusive, eu tenho outros fundos imobiliários na minha carteira pública da vice, tá? Agora a gente vai trocar uma ideia também sobre os pontos negativos do fundo, né? Porque nem tudo são flores. Então a gente vai trocar uma ideia aqui, uma coisa que está me incomodando bastante é a dependência do fundo relativo a uma única receita. A gente vai ver aqui, ó. Hoje, isso aqui é a carteira do fundo, aproximadamente 49% da receita do fundo vem de um único locatário, que é a Rede Globo, né? Isso aqui é um ponto bem negativo. 49% de um único locatário é um ponto muito negativo, né? Na época que ele fez esse contrato, a Rede Globo estava passando por alguns problemas financeiros, né? Hoje ela já está já no bom já, mas na época isso aqui até caiu um pouco mal para o fundo. Outro ponto também de atenção, um ponto negativo para o fundo, a gente vai observar aqui na DRE aqui do fundo, que é isso aqui, ó. O fundo ele tem obrigações por longo prazo de mais de 480 milhões de reais. Hoje no caixa, o fundo tem 36 milhões de reais. Isso era um ponto de atenção que eu já tinha levantado lá num dos vídeos que eu fiz, no reestudo que eu fiz do Vino 11, né? E olhando para trás, o Vino 11 ele conseguiu superar essa meta aqui, ó. Porque na época, acho que foi ano passado que eu fiz meu último vídeo, o Vino 11, não lembro direito, aqui não era 13,5 milhões, aqui acho que era quase 40 milhões, 36 milhões, algo nesse gênero aí. Só que mesmo assim a gestão ela conseguiu trabalhar, conseguiu vir abatendo, né, esses juros aí. E hoje o Preciano ainda ela tem 13,5 milhões. Em caixa ela tem 36 milhões, tá? Até aí tudo certo. Só que pro ano que vem ela já tem aí 38 milhões e pro outro ano 36 milhões e assim segue, né? Fechando aí esses 484 milhões em débito. Isso aqui demonstra a alavancagem do fundo, né? O fundo está alavancado e a alavancagem, a maior alavancagem representada do fundo aí é justamente da série da Rede Globo, tá? Que representa aí aproximadamente aí 361 milhões, né? 74% do total dessa dívida aqui. Então realmente é um ponto de atenção do fundo. Outro ponto de atenção do fundo é o risco de inadimplência que o fundo vem sofrendo, principalmente com o WeWork, né? Eles já entraram com uma ação de despejo, saiu favorável para o fundo, né? Então aí a ação até ela destaca que o fundo ele tem 15 dias tanto para pagar a dívida ou para sair do empreendimento. Só que isso é positivo para o fundo, foi uma decisão favorável para o fundo, só que ainda assim tem inadimplência, ainda assim não tem dinheiro entrando no fundo, né? E se é um fundo imobiliário, ele vive de renda, né? Ele vive do pagamento dos aluguéis. Em contraponto, o fundo já está trocando ideia com outros possíveis locatários, né? Mas até isso se resolver tá, nessa situação. Também outro ponto que eu queria destacar aqui foi que o fundo ele conseguiu fazer uma venda em abril de um dos seus imóveis, quero ver se eu. Aqui, ó. A venda do ativo BM 336, né? Foi realizada em abril, então isso aí foi um resultado não recorrente e o fundo gerou aí aproximadamente 9 centavos por cota dessa venda, só que ele também teve aí um outro locatário, que é de outubro agora,
que ele ia fechar, ele poderia renovar, e esse locatário aí, ele não vai renovar. Agora não vou lembrar o nome desse locatário, mas é um inquilino, né, que não vai querer renovar o contrato. Isso aí também reverbera negativamente para o fundo. Então, eu falei um pouco de uma análise fundamentalista no sentido tanto positivo quanto negativo. Agora a gente vai olhar um pouco para a questão de mercado. Então, o mercado ele é que nem o Pedro, né? Ele é um cara muito nervoso, está nos extremos. Ou ele está muito eufórico, positivo, achando que tudo vai dar certo na vida dele, ou ele está muito aqui no outro extremo, né, pessimista, está cabisbaixo, está depressivo, achando que nada vai dar certo. E o mercado ele gosta de se posicionar antes. Então, olhando o fundo nessa ótica, né, de inadimplência, né, da gestão está tendo problema com alguns inquilinos, também está um pouco alavancado, está bastante alavancado, por ter uma dependência muito grande financeira de um único, de um único inquilino, no caso, um único locatário, que é no caso a Rede Globo, somado a um cenário político, aliás, de políticas tanto fiscais realizadas pelo governo, quanto monetárias realizadas pelo Banco Central, elas estarem ali sempre em contraponto, né? Elas nunca estão alinhadas, né? O governo gasta demais, né? Está com o pé no acelerador, e o Banco Central está aumentando a taxa de juros para fazer aí as pessoas botarem o pé no freio para gastar de menos. Essa falta de alinhamento também o mercado põe na balança, né? Então, todos esses fatores aí, né, com essa incerteza também no cenário econômico brasileiro, e aí o histórico do Brasil também não favorece, né? A gente nunca passou muita credibilidade para o mercado de fato. Então o mercado está numa posição que ele só acredita vendo, né? Então vai esperar se consolidar todo esse cenário de incerteza para depois ele se posicionar em relação a esse ativo em específico, que é o Vino 11, que vem batendo de forma muito forte, muito maçante aí no Vino 11. Eu comecei com um preço médio de R$ 9 no Vino 11 e hoje ele está aí em torno de R$ 5. Cara, qual é a minha decisão? A minha decisão é o seguinte: eu vou comprar. Eu vou comprar Vino 11, até porque eu vou conseguir baixar bastante o meu preço médio. Eu vou sair de um preço médio de R$ 9 para R$ 7 aproximadamente. Mas não é por preço médio. Quando eu faço uma balança no fundo e eu olho também o setor imobiliário, eu noto que essa dificuldade do Vino 11 não é exclusiva do Vino 11, da gestão do Vino 11, né? A gente vai olhar isso aí para outros fundos imobiliários muito bons também. Eles também estão tendo dificuldade, né? Como, por exemplo, o HGRE, que até separei aqui para vocês. E o HGRE nesse ano ele está caindo aí 21%, né? 22% aproximadamente. E é um excelente fundo imobiliário. E tem também um porém que é o seguinte: os fundos imobiliários eles não têm essa característica de rentabilidade, que nem as ações, né? Inclusive eu fiz um vídeo falando desse contraponto entre ações e fundos imobiliários, né, de rentabilidade. Em que momento faz sentido tu ter ali uma posição maior em outro. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, se quiser dar uma olhada aí nesse vídeo. E eu também enxergo um cenário macro adverso, né? Os fundos imobiliários, principalmente o Vino 11, ele tá alavancado. As taxas de juros estão lá em cima, então isso acaba deixando o dinheiro mais caro, né? As empresas elas começam a ter mais dificuldade de honrar suas dívidas e naturalmente essa inadimplência ela começa a acontecer. Isso é um efeito econômico, é um efeito da roda da economia aí, que vai sempre se repetir quando as taxas de juros estiverem lá em cima. Somado a isso, olhando para a qualidade da gestão do fundo, que é a Vinci, que tem mais de 7 bilhões de patrimônio sob gestão, né? Tem mais de 10 anos de mercado aí,
E a gente precisa considerar o seguinte: o setor, a classe de fundos imobiliários é uma classe muito incipiente no Brasil, né? Se ela tiver aí, vamos botar 20 anos de existência aqui no Brasil, é muito. Tanto é que um dos fundos mais antigos da nossa bolsa aí é o HGLG, que tem em torno de 13 a 15 anos de existência. É um dos fundos mais veteranos que a gente tem, né? A maioria dos fundos data de 2017 para frente, a grande maioria data de 2017 para cá. Então, olhando sobre a ótica econômica, olhando sobre a ótica da qualidade da gestão e olhando também no sentido que esse não é um problema exclusivo do Ovino 11, eu opto por fazer essa compra aí no Ovino 11, né, aproveitando essa oportunidade, eu estou enxergando como oportunidade esse momento. E quero pedir para vocês, já não esquecer, né, para curtir o meu vídeo, para compartilhar, né, para mostrar para a mãe, para o pai, porque aqui eu faço investimento com pouco dinheiro. Inclusive, hoje eu vou investir em torno de R$ 250 e no final do vídeo eu vou deixar ali a compra, né, a compra de fato desse ativo na minha carteira. E, como de praxe, eu quero agradecer por vocês aí estarem me disponibilizando o maior ativo de vocês, que é o tempo de vocês. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até mais.